Estamos de volta com o Sport TV, o seu programa de esportes da Terceira Via TV. Agora as informações dos clubes do Rio, depois de mais uma rodada da Série A do Brasileirão. Aí o Botafogo tropeçou, começou bem o campeonato, mas não foi feliz na noite de ontem e foi derrotado pelo Bahia por 2-1, que acabou com a invencibilidade do Botafogo depois de vários jogos. Exatamente, o próprio Seedorf, ele, depois do jogo, ele deu várias entrevistas, reconhecendo que o time realmente não esteve bem e o resultado foi justo com a vitória do Bahia por 2-1. Na realidade, eu vejo que o Bahia que está muito bem, né? O Bahia venceu o Internacional e agora pegou o Botafogo e deu Venceu também... o Internacional fora de casa. Fora de casa, aí, lá na Serra Gaúcha. E nem se incomodou com frio também não. E agora venceu o Botafogo. Quer dizer, o Bahia que está bem pelo que está se mostrando aí, né? Exatamente. E depois de renovar o contrato com o atacante Samuel, o Fluminense fez a mesma coisa com o zagueiro Digão. Segundo o staff do jogador, o novo contrato deixou o zagueiro bastante feliz. O Fluminense, inclusive, assinou um contrato, conforme nós informamos aqui ontem, com o jogador Robert Kennedy, um garoto de 17 anos, e esse contrato até 2016. Segundo os dirigentes do Fluminense, esse contrato foi feito até aquele ano em função de preservar os direitos do clube também. É mais uma pérola de Xerém que está sendo cuidada para que não vá embora. De qualquer forma, esses contratos, o primeiro contrato, são 3 anos, até que ele chegue aos 20, né? E o Fluminense tem, com certeza, a preferência na renovação. Do contrato. A primeira renovação de contrato, o clube formador tem preferência. Isso é lei. E só se tiver uma proposta muito grande para o Fluminense poder se desfazer do jogador. É um belo jogador, eu acompanhei na base aí, e vai mostrar o que sabe já nos campos. Depois de 2 derrotas consecutivas, o time do Vasco conseguiu uma importante vitória contra o Galo Mineiro. O fato é que o time do Vasco da Gama fará esta semana treinamentos em Pinheiral. O detalhe é que não é só porque o Vasco vinha de 2 derrotas consecutivas e conseguiu vencer. É porque venceu um adversário de categoria, um adversário que tem excelente plantel, que é o Clube Atlético Mineiro. Que é um dos que está lá naquela... Além de ser campeão mineiro, é um que está naquelas faixas dos grandes campeões nacionais, né? E o detalhe é o seguinte, o René Simões foi demitido. Exatamente. Eu estou achando que foi antes do jogo. Mandaram ele embora, os outros ficaram com medo de ir junto e jogaram pra caramba, né? Quem tem medo, né? E o Vasco conseguiu uma belíssima vitória. O René Simões, ele sempre gosta muito de dar entrevista, gosta muito de falar, se considera um expert em futebol e tudo mais, e eu acho que ele falou demais. Né? Falou alguma coisa que a diretoria não gostou. Falou demais e fez de menos, que o time do Vasco, o desempenho tinha sido muito abaixo de qualquer expectativa. Tem que mudar para poder dar realmente uma mexida no elenco, né? E vou repetir, foi antes do jogo, que aí motivou os outros a correr atrás, senão vai junto. Pois é, e os gols do Vasco foram marcados por Alisson e por Abuda. E Abuda, falar para você, ele chega com vontade e faz gol, danadinho. Agora tem que usar o jogador, né? Ele fez o segundo gol do Vasco num pique. Ele é muito rápido, tem que utilizar o jogador. O Vasco tem bons jogadores e não sei por que cargas d'água, fica na reserva, nem vai para o jogo. É complicado de entender o que acontece no Vasco. O que se sabe... Quais são os interesses que movem? Interesses de empresários, de donos de passe de jogador, aquela coisa. É difícil. Olha, mas no Flamengo o Jorginho caiu, hein? Não é mais o técnico do Flamengo. O treinador não resistiu ao 4º tropeço consecutivo no comando do time no Campeonato Brasileiro e foi demitido na madrugada desta quinta-feira após a derrota por 1-0 para o Náutico. O jogo foi realizado em Florianópolis. Com menos de 3 meses de trabalho, Jorginho deixa o Flamengo com 7 vitórias, 4 empates, 3 derrotas em 14 jogos. Sucessor de Dorival Júnior, no cargo, ele havia sido escolhido pela diretoria rubro-negra por ser uma opção barata. O trabalho do treinador é de 250 mil mensais, porém não agradou. Baratinho, né? 250 mil? Muito baratinho, falar para você. O Flamengo está com dinheiro mesmo. Muita coisa. Eles estão mudando a administração para poder
reduzir os custos, vamos pagar 250 mil ao Jorginho. Deve ser normal isso, a gente não sabe nem quanto realmente ganha um jogador, né? Um jogador e um treinador. Também. Agora, esses coletivos na madrugada são interessantes, né? Eu já vi muito time chegar com uma formação no coletivo da tarde, o jogo no outro dia, na madrugada tem aquele coletivozinho aí, troca. Dessa vez, no coletivo da madrugada, dançou o treinador Jorginho. Pois é, uma pausa no Sport TV, o seu programa de esporte da Terceira Via TV. É só um instante e já voltamos.